Vamos orar por ela. Pai, nós colocamos a Renata nas tuas mãos agora, para que ela seja simplesmente um cano, um instrumento do Senhor, para trazer a palavra à tua igreja nesta noite. Usa a tua filha, Pai, por tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz novamente. A gente vai ler vários versículos da palavra hoje. Então eu vou pedir para que todos realmente tenham Bíblia. E aqueles que têm facilidade de abrir, ok. Mas os que não têm, talvez seja até melhor ouvir e anotar, porque são muitos versículos. Então, ou sentar do lado de alguém que tenha mais facilidade. Aqueles que participaram de Mensageiros do Rei, né? Embaixadores do Rei, abrem com muita facilidade. Nós vamos estudar hoje um versículo que nós estamos muito acostumados a ver, que é o Gálatas 2:20. Esse a gente sabe de cor e salteado, mas vamos abrir para poder ler certinho, assim, sem trocar as ordens das coisas. Gálatas 2:20. Diz assim: Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse versículo ele já é mais que conhecido, né? Só que dessa vez a gente vai estudá-lo por partes. E eu dividi esse versículo em 5 partes. A primeira parte dele diz: já estou crucificado com Cristo. O já estou crucificado é uma frase pessoal. Ela está na primeira pessoa do singular. E designa a morte. O fato de você estar crucificado com Ele significa que você morreu crucificado com Ele. Isso já está comprovado em João, vamos abrir em João 12, 32 e 33. A gente vai ler alguns versículos em João. Deixa eu até ver. Quem abrir em João, mantém em João, porque o próximo também é João. João 12, 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isso dizia, significando de que morte havia de morrer. Se ele te atraiu e ele morreu, você morreu com ele, correto? Pura lógica, né? Porém, sabemos que para ele, essa morte foi física. E para nós, não. Porque se fosse, a gente não estaria aqui hoje. Então, como é que foi essa morte para a gente? Em João também. João 3, 6 e 7. João 3, versículos 6 e 7. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Então Jesus explicou a Nicodemos: estamos falando de morte de natureza espiritual. E que morte, que natureza é essa que morreu? Foi a natureza adâmica, a natureza ímpia, com que todo ser humano nasce, independente de fazer boas ou más obras. Todo ser humano nasce com a natureza de Adão. Não precisam abrir, porque são muitos versículos em sequência, mas só para a gente ter uma noção de como é essa natureza. Em Mateus 12, 39, diz que essa natureza é má e adúltera. Em Lucas 9, 41, diz que é incrédula e perversa. Em Provérbios 21, 10, diz que é uma natureza má. Em Colossenses 3, 6, diz que quem possui essa natureza são chamados de filhos da desobediência. Em 1 João 3, 10, são chamados de filhos do diabo. Entre os quais, em Efésios 2, 3, não precisa abrir, eu vou ler. Entre os quais todos nós também antes andávamos
nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. E mais um trecho da palavra, aí nós vamos abrir, porque depois vamos continuar em Gálatas também, Gálatas 5, 19 e 21. Mais uma característica dessa natureza perversa. Em Efésios 2:3 eu li que andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, em Gálatas 5, de 19 a 21, nós vamos ver as obras da carne. A irmã Iraci até falou sobre, no caso, o fruto do Espírito, um tempo atrás, agora nós vamos ver as obras da carne. Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós vimos coisas pesadas, mas fazem parte da natureza do ímpio, fazem parte da natureza de Adão, a natureza que todo ser humano nasce. Não se engane, essa é a natureza ímpia. Isso não é para que odiemos os ímpios, muito pelo contrário, é para termos misericórdia, até porque já fomos um. Mas para nos lembrar do que nós éramos e do que o Senhor nos livrou. E com o que nos relacionamos no mundo. Nós temos que estar vigilantes, porque o mundo jaz no maligno e tudo isso que nós lemos é o que opera no mundo. Então entendemos que ao sermos crucificados com Cristo, nos livramos de toda essa natureza com que nascemos. Aí vem a segunda etapa de Gálatas 2:20. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí nós giramos uns 180 graus, de um extremo ao outro. De uma natureza má, como nós enumeramos, para uma natureza divina. Voltamos ao projeto inicial de acesso direto ao Pai, de relacionamento direto ao Pai. Como vimos em Efésios 4, aí nós vamos abrir. Efésios 4, deixa marcado Gálatas, porque nós vamos ler Gálatas logo em seguida. E Efésios é logo depois. Efésios 4, de 22 a 24. Efésios 4, de 22 a 24. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós sabemos pela palavra que a presença da vida de Cristo em nós, gera o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Aí volta o dedinho para Gálatas que a gente deixou marcado. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então eu vou repetir a frase anterior. Sabemos pela palavra que a presença da vida de Cristo em nós gera o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E o mais incrível de tudo, não precisamos fazer absolutamente nada para alcançar isso. Foi tudo de graça. Isso está em Efésios 2:8.
Nem precisa abrir. Se a gente vai falar, vocês vão repetir junto comigo, porque está de cor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom é presente. Presente não se paga, não se esforça para ganhar, simplesmente se ganha. Então nós vimos, deixa eu pegar o inicial. Primeira parte, já estou crucificado com Cristo. E a segunda, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a terceira, parte do versículo. E a vida que agora vivo na carne. Apesar de nós termos uma natureza divina, ainda vivemos no mesmo mundo e temos a mesma alma de quando éramos ímpios. Uma alma que está acostumada a fazer a sua vontade e um mundo que instiga ela a fazer a sua vontade. E agora, como lidar com isso? Primeiro, nós temos que entender, primeiramente, que o mundo nos odeia. O mundo é contra o Filho de Deus. A palavra odiar é um pouco forte, né? Não é que ele não gosta, ele odeia. Mas não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E a palavra diz lá em João 15, 19. Vamos abrir? João 15, 19. E depois segura em João também, porque o próximo versículo também é em João. João 15, capítulo 15, versículo 19. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então, a gente tem que entender a situação e saber lidar com essa situação. A gente tem que entender primeiro que o mundo nos odeia. Segundo, que nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos estrangeiros nesse mundo. Isso está lá em João 17, 14. Deve ser só passar umas folhinhas aí. João 17, 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, o mundo nos odeia e nós somos estrangeiros nesse mundo. Terceira coisa que nós temos que entender, que não podemos amar esse mundo. Isso está lá em 1 João 2,15, lá no final da Bíblia. 1 João 2, capítulo 2, versículo 15. Primeira epístola de João 2, 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Segura 1 João. Outra coisa que nós temos que entender. O mundo é passageiro. Isso está em 1 João 2,17. 1 João, capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós vimos. Temos que começar a entender para lidar com essa situação da nossa alma e do mundo. Que o mundo nos odeia, não pertencemos a esse mundo, não podemos amar o mundo e que o mundo é passageiro. E a nossa alma? E o nosso coração? A alma do homem é enganosa, nosso coração é enganoso. Muitas vezes ele nos engana. Então, é complicado lidar com a alma humana. Vamos ver Jeremias 17, 9. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? A nossa alma, quer dizer, o nosso coração, ele precisa ser guardado, instruído e salvo pelo Senhor a cada dia. Nós sabemos que a nossa alma tem que ser salva pelo Senhor a cada dia. Nos Salmos de Davi, inclusive nos que a gente canta aqui na hora dos Salmos, a gente vê inúmeras vezes Davi falando assim: porque estás abatido a minha alma,
a tristeza, minha alma se abateu de tristeza, se lamentando, né? Por sentimentos da alma, por abatimentos da alma. E nós vemos também na palavra como é que a gente pode fazer para virar esse jogo. Quer dizer, para livrar essa alma do abatimento e fortalecer essa alma. Primeiro, a gente tem que entender que a alma funciona em função do espírito. Como a gente vê em Lucas 1, 46, 47. Esse aí nós vamos abrir, tá? Lucas, capítulo 1, versículos 46 e 47. Mateus, Marcos, Lucas. Terceiro livro do Novo Testamento. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. As versões que estão se alegra em Deus, meu Salvador, a tradução correta é se alegrou em Deus, meu Salvador. Por quê? Porque primeiro o espírito se alegrou em Deus, para depois a alma engrandecer ao Senhor. A ação foi primeiro no espírito, para depois operar na alma. E o segundo, fortalecer o espírito com a palavra de Deus. Isso está lá em Josué 1, 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué 1. Por isso que eu falei que a gente ia passear bastante. Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, para que a gente possa trabalhar na alma, a gente tem que entender que precisa fortalecer o espírito. Isso está resumido no Salmo 119, Salmo 119, 28. Salmos, capítulo 119, versículo 28. Diz assim: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Então, para que a gente possa trabalhar na alma, a gente tem que fortalecer o nosso espírito na palavra de Deus. Você também, nos Salmos mesmo, só que capítulo 86, um pouquinho antes, você pode pedir para o Senhor guardar a sua alma. Esse não precisa abrir porque a gente canta, então vocês já vão saber de cor. 86, 2. Guarda a minha alma, pois santo sou. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. E uma coisa interessante, a gente fala assim, né? Fortalecer o espírito com a palavra de Deus, com a Bíblia. Ler a Bíblia, aprender mais da palavra do Senhor, ser revelada de Cristo. Só que às vezes a gente perde um pouco o entendimento do poder da palavra de Deus. A gente fala assim, ler a palavra de Deus, saber mais da palavra de Deus. Então eu trouxe 2 versículos para a gente ter a dimensão do que é a palavra de Deus. Não é qualquer palavra. Vamos abrir Hebreus 4:12. Depois mantém em Hebreus, porque o outro também é em Hebreus. Hebreus 4, versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E ainda em Hebreus 11, versículo 3. Hebreus 11, versículo 3.
Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Por que eu falei da dimensão da palavra de Deus? Assim como a palavra da criação saiu da boca de Deus e criou tudo que existe nos mundos, a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é um instrumento que nós temos, que é a direção que os filhos de Deus têm, também saiu da boca de Deus. É a mesma boca. É a palavra poderosa, não é simplesmente uma palavra, é a palavra de poder. A mesma palavra que saiu da boca de Deus para criar todas as coisas, é a palavra que está na palavra de Deus que nós temos acesso. Então, é trazer essa palavra à memória e se alimentar dessa palavra, porque ela é capaz de fortalecer o espírito. A quarta parte do texto de Gálatas 2:20 diz assim: viva pela fé do Filho de Deus. Nós já vimos que não somos deste mundo. E da mesma forma, não andamos como o mundo anda. De acordo com a palavra, nós andamos por fé. Não precisa abrir. Em Romanos 1:7 diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E a fé de quem? De Cristo, que vive em nós, os filhos de Deus. Na verdade, tudo é dele, pois é ele que vive em nós. A partir do momento que a gente chega na conclusão de que tudo é dele, que tudo é por ele, que é ele que faz todas as coisas, fica muito mais fácil. A partir daí a gente não se decepciona mais, a gente não esperneia mais pelas vontades próprias que nós temos, a gente não sofre mais pelas consequências das escolhas erradas que nós tomamos para agradar essas vontades. A gente chega à conclusão que tudo é dele e assim resolve todos os nossos problemas. A única coisa que a gente tem que fazer é não fazer se não for da vontade do Senhor. Eu falei isso no domingo, mas eu vou repetir. Uma das coisas que mais me encantam na palavra, que, assim, mexem com a minha cabeça, eu não sei se eu demorei um pouco para entender, eu demorei um pouco para cair minha ficha, mas vamos abrir em Salmos 37:4. Salmo 37, versículo 4. Eu falei esse versículo no domingo. Diz assim, Salmos, capítulo 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Por muito tempo eu achei que esse versículo é assim, tudo bem, eu vou me colocar diante do Senhor, Ele vai me dar o que eu quero. Pô, fácil, né? Eu vou ter tudo o que eu quero. Só que eu acho que esse versículo demorou um pouco para cair a ficha. E quando caiu, quando eu entendi, eu falei, Senhor, agora eu entendi o que o Senhor queria dizer. Significa o seguinte, Ele diz para que você tenha prazer nas coisas do Senhor, para que você tenha alegria nas coisas do Senhor. Só que deleite não é um prazer arrebatador. Quando eu fui ver o que era deleite, a gente fala deleite é prazer, né? Se deleitar é ter prazer. Mas não é aquele prazer do tipo assim, eu gosto muito daquilo. E tem aquele prazer arrebatador. É um prazer suave e prolongado. É um prazer constante. É aquilo que naturalmente te agrada. É aquilo que venha a te agradar de forma natural. Se aquilo te agrada naturalmente, quer dizer, se a palavra do Senhor te agrada naturalmente, você acaba obedecendo aquela palavra. Lógico. Se você cumpre aquela palavra, você passa a não agir mais de acordo com a sua vontade. Você começa a deixar os seus caminhos diante do Senhor. Você deixa Ele governar a sua vida, você deixa Ele governar os seus caminhos. A partir do momento que você deixa Ele governar os seus caminhos, só abrindo um parênteses para isso, você deixa Ele governar e você sabe que Ele governa te dando o que é bom, perfeito e agradável. Você sabe que Ele te dá o melhor. Voltando. Se você deixa Ele governar,
o que ele quer é o que você quer, porque você quer fazer a vontade dele. Então, você quer a mesma coisa que ele. Então, ele vai cumprir a vontade dele, que é a mesma vontade que a sua. Então, ele cumpre o desejo do seu coração. Então, ele faz de uma forma assim tão maravilhosa, que de vez em quando me deixa meio perplexa com algumas coisas. É deixar debaixo da vontade dele, deixar ele governar, que você vai querer o que ele quer. Então, ele vai te dar o que você quer. Então, tudo que você vai receber é exatamente o que você quer, porque você deixou ele colocar o querer dele no seu coração. Então, é uma lógica tão bonita, assim, que de vez em quando me assusta. Isso é tão lógico, isso é tão bom, por que é tão difícil? Porque a nossa alma é muito tinhosa. A nossa alma é enganosa. O inimigo, ele é muito astuto. E ele coloca as coisas dele de forma muito atrativa. Mas tem uma boa notícia para os que são filhos de Deus. Que só depende de nós. Porque o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. E o final do versículo diz assim: o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Tudo que nós vimos nesse versículo, tudo que o Senhor fez, tudo que Ele faz, gira em torno do amor de Deus pelo homem. Um homem que nada merecia e que nem merece, mas que por misericórdia e graça Deus operou. Isso está exemplificado em João 3,16. Vamos abrir? João 3, capítulo 3, versículo 16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Filhos, o Senhor nos chamou para que sejamos luz. Eu vou pedir para que todos abram esses últimos 2 versículos, porque eu queria que todo mundo lesse em voz alta juntos. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Mateus, versículo 5, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: filhos, assim, o Senhor nos chamou para que sejamos luz, conforme o que diz em Mateus. Vamos ler? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Lembre-se que, conforme eu falei no domingo, se nós trazemos a luz ao mundo, nós trazemos a vida, a alegria a esse mundo e fazemos a diferença nesse mundo. E para finalizar, Deus nos exorta em 1 Pedro 4, 11. 1 Pedro, capítulo 4, esse eu vou esperar todo mundo abrir. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Pedro 4:11. Vamos ler juntos? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. Dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém.